Graça e paz, irmãos. Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor mais uma vez, falando a respeito desse tema. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Ontem à noite nós falamos sobre, para ser usado, precisamos ser chamados. A vida cristã como um chamado. Nós falamos um pouco sobre jovens que foram chamados e que responderam ao seu chamado no contexto em que estavam. Deixamos claro que Deus não muda o contexto para me inserir, mas Ele muda o contexto a partir do momento em que eu estou fazendo a vontade dEle, as coisas começam a mudar. Falamos que a palavra de Deus pertence a todos os seus filhos e ela é a base do nosso chamado, é dela que nós tiramos as nossas forças, é dela que nós nos renovamos, é a partir dela que nós aprendemos sobre Deus e que a comunhão com Deus capacita o jovem a vencer o maligno. Então, trabalhamos sobre essa perspectiva da vida cristã como um chamado constante para dizer sim ao Senhor. E pela manhã, hoje, nós vamos falar que todo chamado tem um objetivo. A vida cristã como resposta ao chamado de Deus. Então, não é algo que eu falei ontem, que não vou dizer para os meus filhos o que Deus deseja deles. Eles vão ter que perguntar, eles vão ter que orar, eles vão ter que buscar a palavra de Deus para entender o que Deus quer para eles. Mas toda vida cristã, ela tem um propósito, além do oficial para que fomos chamados. Toda a vida cristã, todos nós, temos que vencer batalhas em nosso meio. Quando a gente assiste um filme, a gente percebe que existe o vilão principal, o inimigo principal, mas para chegar até lá, o herói precisa passar por outras lutas, desenvolvimentos do filme, até chegar no final, onde ele vai lutar contra o objetivo do filme, ele vai vencer o vilão. Mas até chegar lá, existem outras lutas, e filme bom é que tem várias lutas até lá, senão ele fica monótono, é muita história. Então, todos nós temos um objetivo, é isso que Deus quer para nós, isso é pessoal, é você e Deus. Mas até chegar lá, todos nós vivemos as mesmas características, todos nós temos os mesmos objetivos ao responder o chamado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Enquanto fazemos o que Deus quer para nós, temos outras missões a alcançar, a vencer, enquanto estamos nesse processo com o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2. E eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, porque tudo que nós vamos falar hoje vai estar no capítulo 2 de 1 João, a não ser que o Senhor acrescente a partir de agora algo. Tudo que nós vamos falar vai estar nesse capítulo, tudo que está programado para ser dito, nós vamos tirar daqui. É de onde flui o tema, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Vamos começar orando? Pai, nós te agradecemos porque tu tens falado conosco já desde cedo. Te agradecemos porque tu não tens deixado faltar a tua palavra. Te agradecemos porque tu tens te importado conosco, tens falado aos nossos corações e relembrado que nós temos um chamado. Que o nosso coração se volte a ti, Senhor, que possamos ouvir a tua voz mais uma vez e dessa maneira entendermos o que tu desejas para nós como filhos teus. Em nome de Jesus, amém. Então não importa se você é uma criança ou se considera uma criança, não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é um adulto maduro, se você já é um adulto experiente, a palavra de Deus ela é para todos. Ela tem esse poder de se encaixar em tudo o que é necessário, em todos os lugares
que estão carentes da palavra dele, que estão vazios, necessitando de uma direção. Então hoje nós estamos falando no Congresso da Juventude, na Conferência dos Jovens, mas também é para a igreja como um todo. Estamos falando sobre a vida cristã como resposta ao chamado. E nós vamos começar lendo do capítulo 2, a partir do versículo 1, que é onde nós iremos trabalhar todo. E nós vamos parando aos poucos para ir tocando em alguns temas que o Senhor deseja que a gente entenda melhor. Versículo 1: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, nesse amor de Deus, tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento é antigo, é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o primeiro ponto que todos nós temos que compreender, que faz parte do nosso chamado, faz parte do dizer sim ao Senhor, dizer sim, dizer eis-me aqui, como nós lemos ontem em Isaías. A primeira parte do dizer sim é dizer não ao mundo. Todo chamado tem um objetivo, e o nosso objetivo começa dizendo não ao mundo. O apóstolo aqui, ele vai deixar bem claro, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Desejo da carne, as inclinações, as coisas que a própria palavra de Deus condena. Temos que entender que o nosso chamado não combina com o mundo. O nosso chamado não diz respeito às coisas do mundo. Nós temos ouvido o evangelho de algumas igrejas que querem que o cristão ame as coisas do mundo e que só é filho de Deus quem tem as coisas do mundo. Mas o próprio Jesus, quando morreu, não deixou nada no mundo, a não ser uma capa que deram a ele antes da sua morte. Quando nós olhamos para o Filho de Deus, que é o nosso exemplo,
que a palavra diz para sermos como Ele e seguirmos os seus passos. Temos que nos lembrar que as coisas do mundo não fazem parte da minha, nem da sua história, ao responder o chamado de Deus. Não é algo em que se pode abraçar, não é algo que se pode desejar. Os desejos da carne, eles precisam ser combatidos, para que o fruto do Espírito tenha resultado em nós. A ação do Espírito Santo em nós dá um bom fruto. Não são frutos, é um fruto só, dividido em 9 partes. Em várias áreas da nossa vida. Depois ele vai dizer o desejo dos olhos. Aquilo que você deseja, nós precisamos ter um filtro diante de nós. Como Vanessa, minha esposa, diz, melhor se fosse um espelho diante de nós. Para que você veja a sua expressão todas as vezes em que você olha para alguma coisa. E dependendo do que você vê, você poder frear. Você poder parar e dizer, olha, não está bom. Não gostei do jeito que eu olhei para aquilo. Não gostei da maneira em que eu expressei a minha vontade. Não gostei da aparência que eu tive. Não vi Jesus em mim mesmo. O desejo dos olhos. Depois ele vai falar sobre o orgulho dos bens. Quem nunca se orgulhou de ter uma coisa nova? Quem nunca se orgulhou de ter um celular novo, um celular bom? Quem nunca se orgulhou de ter um tênis, uma camisa, um carro, um emprego? Ah, meu irmão, essas coisas vão ficar. E está tão perto de Jesus voltar. Falta tão pouco tempo. Lá na igreja nós sempre tocamos nesse assunto. E eu costumo dizer, olha, todos os sinais já se cumpriram. Não falta mais nada. Né, irmão? Estamos nos descontos já. Já acabou o tempo, já passou. Jesus já está com um pé aqui. De tão próximo que Ele está. Ontem a gente estava falando sobre, com os jovens da igreja mesmo, que eles estão tocando esse tema o tempo todo. E de 2 anos para cá, nunca eu ouvia falar, e eu queria ser astrônomo. E eu não ouvia falar sobre essa tal de lua de sangue, era uma coisa tão rara. De 2 anos para cá já aconteceu 4 vezes. Há 3 anos atrás eu estava pesquisando sobre os sinais da volta de Jesus, e o único que faltava eram os sinais no céu. De 3 anos para cá, em 2 anos já tiveram 4 sinais no céu. E existe uma profecia, inclusive, sobre a lua de sangue em Israel, que ela aponta para a vinda do Messias. É algo que não está escondido mais, é algo que a igreja precisa falar sobre isso o tempo todo, porque todo o resto vai ficar, todo o resto vai perder o seu valor. Já deveria ter perdido para nós. Isso é parte do nosso chamado. A nossa missão não diz respeito às coisas daqui. Não diz respeito. Não ajunteis tesouro na terra. Temos falado sobre isso para os homens lá em Bimirim. As coisas vão ficar, perca o valor para essas coisas, ou deixa essas coisas perderem o valor. É importante nós termos um celular, é importante nós termos uma roupa, mas meu irmão, isso não é motivo de orgulho. Principalmente se a pessoa que está do meu lado não tem essas coisas, ou não tem tanto quanto eu tenho. Devemos nos orgulhar, talvez, como a palavra nos diz, de conhecer o Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se disso, de conhecer o Senhor cada vez mais. Esse é o seu chamado, esse é o objetivo para a sua vida como cristão. Esse é o objetivo pelo qual Jesus morreu por você. É muito fácil eu e vocês perdermos de vista o nosso chamado, porque muitas coisas brilham
ao nosso redor. Muitas coisas são necessidades genuínas. Eu tenho que ter o sustento para minha família, eu tenho que educar os meus filhos, eu tenho que ajudá-los na escola, eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ter um tempo para minha esposa, e tem a igreja também, aquele monte de coisa. É muito comum eu e você perdermos de vista o nosso chamado, o objetivo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós estamos focados na palavra, o Senhor vai falando conosco e vai dizendo: olha, não esqueça porque eu te chamei, não esqueça do porquê Jesus morreu por você, não esqueça dessas coisas, abandone as coisas do mundo, não ameis o mundo, tudo isso vai ficar, tudo isso vai se acabar. Todos nós queremos vencer o pecado, e o único jeito de vencer o pecado é quando Jesus voltar, a gente ir com Ele. Seja no arrebatamento, se você acredita no arrebatamento, seja na volta de Jesus, se você espera esse dia. É a única maneira de nós vencermos o mundo, é a única maneira de nós vencermos o pecado por completo. Você não vai precisar nunca mais na eternidade lutar contra o pecado, tomar cuidado com as suas atitudes, porque o céu vai ser um lugar perfeito. Isso vale muito a pena. Tem uma música que diz: quem dera fosse agora subir para a glória, onde meu Deus está. Vou voar nas asas, e por aí vai. É isso que deveria arder no nosso coração, não a perspectiva de trocar de carro, pegar um carro automático no fim do ano. Chegar ao fim do ano eu vou comprar um carro daquele que a gente aperta o botãozinho, ele liga. Ou vou comprar um carro melhor. A minha expectativa deveria ser: vai chegar o dia que Jesus voltar, e se for hoje? Eu tenho que estar pronto, isso é parte do meu chamado. Para isso eu tenho que largar as coisas do mundo. Para isso eu tenho que abrir mão das coisas do mundo. Começar a me preparar para ir para a glória. Depois a leitura vai continuar, a partir do versículo 18. Filhinhos, olha, esta é a última hora. O anticristo já está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Nós somos chamados, irmãos. O meu chamado e o seu chamado é para nós resistirmos aos anticristos. Quando se fala de anticristo, a gente puxa lá para aquela figura na Bíblia, aquele homem que vai surgir, que vai ser confundido com o próprio Deus, que vai sentar no trono em Jerusalém, que vai ter poder de trazer paz sobre a terra, que vai fazer com que as crianças da África sejam tão bem alimentadas como os nossos filhos, vai trazer paz para a humanidade, prosperidade para todos. Mas existem também os anticristos, aqueles que negam a palavra de Deus, aqueles que negam a instrução do Senhor, aqueles que negam o próprio Filho e o Pai. Quando você chega na sua faculdade, você encontra anticristos. Quando você chega na sua roda de amigos, você encontra anticristos. Você encontra pessoas ali que estão, sim, querendo ver o Evangelho afundar. Essa semana nós estávamos falando, dando uma palestra, na verdade,
lá na escola de referência em Bimirim, e fomos convidados para falar sobre depressão e suicídio, que tem acontecido em algumas áreas, e lá em Bimirim tem acontecido de jovens também estarem tirando as suas vidas. E nós fomos convidados para falar com os alunos do primeiro ano, e levamos um livro de devocional para sorteio e 2 Bíblias. E um deles, um dos jovens, afirmou que queria ganhar a Bíblia no sorteio para queimá-la. Para queimar. A gente fica estarrecido com isso. Porque isso é coisa de nazista, isso é coisa de Segunda Guerra Mundial. Mas não. Está acontecendo aqui na nossa frente. E o que é que nós fazemos em relação a isso? O nosso chamado é resistirmos a esses ensinos, a essas doutrinas. Mas para isso, eu repito, precisamos conhecer a palavra de Deus cada vez mais. Porque senão esses ensinos, eles vão sendo infiltrados em nossa vida através de filmes, canais religiosos, através de doutrinas. Todos nós gostamos de ler alguma coisa. E quando se trata de revistas evangélicas, sites evangélicos, pastores que estão na internet, a gente olha para isso e diz: isso aqui é bom, isso aqui eu concordo. Mas que o seu ensino por trás, ele nega a palavra de Deus. Eu e você não precisamos errar o alvo em 90 graus. Nós só precisamos errar o alvo em 1 grau. Se você errar o alvo em 1 grau, você já errou. Lá na igreja eu falo sobre o exemplo do carro que está desalinhado. É só um pouquinho. Você não precisa dirigir assim, de lado. É só um pouquinho. Mas que quando você está em alta velocidade, você solta o carro, você percebe que ele vai saindo da estrada, para um lado ou para o outro. Você diz: olha, o carro está desalinhado. E qual é o problema disso? É que se você continua em alta velocidade com o carro desalinhado, ou você sai da estrada e cai para o buraco, ou você bate de frente com outro carro, e nenhuma das duas opções é boa para ninguém. E o carro não está desalinhado 30 graus, 90 graus. Não, ele está desalinhado só 1 grau. Se eu deixo desse jeito, no final eu vou errar o lugar que eu estou querendo chegar. Eu vou sair da estrada, eu vou cair numa ribanceira. Posso morrer. O meu chamado, ele não pode ser confundido ou ter outras coisas enfiadas nele. Meu chamado não pode ser algo que vai fazer com que eu misture, ou eu seja um crente cheio de sincretismos. Eu tenho o objetivo que Cristo me deu, mas eu fui acrescentando outros. Eu fui aprendendo de outras igrejas, de outras denominações, de outros pastores. Talvez até de falsos pastores, falsos líderes espirituais. Homens e mulheres que estão por aí na internet escrevendo textos muito bem escritos, mas que fazem com que eu erre o alvo que Cristo me deu. Fazem com que eu erre a direção que o Senhor tem para mim. A minha vida, ela deve ser resposta ao chamado do Senhor. E eu preciso ter um objetivo, ter um foco. Quando nós vemos alguns, vou sugerir aqui, alguns super-heróis, que às vezes eu gosto de ver filme, gosto de jogar até no videogame. E um dos heróis que mais são focados é o Batman. Eu gosto do Batman. O cara que não tem superpoderes. Lá no filme ele diz que o poder que ele tem é o dinheiro.
O superpoder dele é que ele é milionário. E me mostra, me faz entender que às vezes eu não tenho foco, porque eu olho para as coisas e eu vou me desviando muitas vezes. E eu vou olhando e vou pensando em outras coisas. Eu vou deixando o meu chamado ali parado, enquanto eu tenho outros objetivos e vou acrescentando outras doutrinas em meio a isso. E o Senhor, Ele vai e diz assim: olha, você tem que resistir a esses anticristos. Você tem que resistir àqueles que negam o Senhor, tem que resistir àqueles que olham para Jesus e dizem: eu não acho que seja assim. Ah, isso é muito radical. Ah, isso é muito... Não, eu não concordo. Eu não concordo. É complicado. É necessário ter foco. É necessário você mirar e se esforçar para não errar. Porque o diabo, ele está o tempo todo colocando situações para nos desviar. Continuando o texto, a partir do versículo 24, nós vamos ver: portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes também, ou mantém-se em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou, assim como a unção do Senhor vos ensinou. Todo chamado tem um objetivo, e o objetivo do Senhor para nós é permanecermos no primeiro amor. Permanecermos no primeiro amor. Cadê o irmão Zé Marcelino? Ele está aí? Acho que está não, está cuidando lá da van. Tem algumas coisas que ele tem que arrumar lá. Mas quando nós chegamos em Bimirim e começamos a ensinar a palavra do Senhor, o irmão Marcelino me procurou e disse: pastor, estou me sentindo como um novo convertido. Tenho mais de 30 anos de convertido, mas eu fico ansioso para vir para a igreja. Eu fico ansioso agora para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. Eu fico ansioso para aprender. Eu estou me sentindo um novo convertido de novo. Amor pela palavra. Amor pela vida cristã. Quantos de nós, pelo nosso amadurecimento, não da vida cristã, mas amadurecimento do tempo de igreja, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, talvez até mais, quantos de nós não nos acostumamos a estar aqui, nos acostumamos às rotinas, nos acostumamos às mesmas coisas? Eu nasci num lar evangélico, eu cresci na igreja. Eu começo a perceber nos meus filhos uma característica que eu tive, mas que eu não percebia até ver neles e em alguns outros adolescentes da igreja, de outras igrejas também, de que eles perdem a vontade de estar na igreja. Eles perdem a vontade de estar no culto, eles perdem a vontade de estar nas salas de EBD, eles perdem a vontade de adorar, perdem a vontade de ler a Bíblia. E eu comecei a olhar para mim e dizer: Senhor, comigo era assim também. O que é que está havendo? Qual é o padrão aqui para eu entender? Qual é a situação aqui? E eu me lembrei do meu tempo de adolescente, e eu lembrei que quando a minha professora ia falar sobre as coisas na EBD, eu já sabia de todas as histórias, porque eu cresci na igreja ouvindo aquilo.
Eu cresci na igreja sabendo, minha mãe contava as histórias da Bíblia para mim, para eu dormir. Então quando eu fiz 15, 16 anos, eu já não aguentava mais ouvir as histórias. Eu já sabia das 5 pedrinhas de Davi para matar Golias. Eu já sabia do Mar Vermelho se abrindo, eu já sabia de tudo aquilo, eu já sabia de Sansão, onde Sansão errou. Eu já sabia sobre José, eu já sabia sobre todo mundo, já sabia as histórias dos profetas, eu já ouvia a história o tempo todo. Quando a professora da EBD ia falar, eu era o primeiro que levantava e saía, ia beber água, como Mateus gosta de fazer. Estou te vendo daqui. Mateus e David. Eu fazia outras coisas, eu não gostava de ir, fui embaixador do rei, falhei tantas vezes nos domingos à tarde, porque eu já estava acostumado com aquilo, e eu percebi nos meus filhos que algo começou a acontecer desse tipo também. Eu disse: espera aí, eu não posso deixar que isso aconteça. E eu comecei a entender que eles precisavam de alguma coisa a mais. Eles já sabiam as histórias, mas eles não haviam experimentado a história com Deus. A história de Davi, de Sansão, dos heróis da fé, eram parte do conhecimento deles como história, mas não de vida. Não era algo que eles aplicavam na vida deles, assim como eu não aplicava na minha vida quando eu era adolescente. E eu comecei a enxergar isso, eu digo: estou vendo o problema agora. Está faltando o primeiro amor, está faltando uma conversão, está faltando um desafio, está faltando experimentar o que a Bíblia diz na vida deles. E aí nós, eu e Vanessa, começamos a mudar a nossa proposta de evangelismo dos nossos filhos. E agora vocês vão ter que orar, vocês vão ter que ler a Bíblia, vocês vão ter que fazer acontecer com Deus. Eu queria R$10. Peça ao Senhor. Vá pedir a Deus para Ele lhe dar. Vá orar. Eu queria um tênis. Peça a Deus. Coloque diante do Senhor, se você precisa mesmo disso. E Deus vai colocar no meu coração, se é para lhe dar ou não. Começamos a desafiá-los. Claro que isso leva mais tempo do que a gente consegue falar, né? Vai levar um tempo ainda para tanto nós dois nos acostumarmos com essas ideias, como eles também se acostumarem a se sentirem desafiados a orar, a buscar a palavra de Deus. Mateus me pergunta muitas vezes: o que é que Deus quer para mim? Eu digo: vá orar. Sei não. Eu sei o que Ele quer para mim. Vá perguntar a Deus. E teve um dia que ele estava meio atribulado e ele pediu para eu fazer isso. Pai, ora por mim para saber o que Deus quer para mim. Disse: não. Deus é um Deus que fala, é o Deus que responde. E Ele vai falar com você também, vá orar. E na época nós éramos missionários em Jurema. E ele foi orar e 5, 10 minutos depois ele desceu correndo as escadas. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí eu disse: você não precisa me dizer o que Ele falou, não. Você só precisa obedecer o que Ele disse para fazer. Nem precisa me dizer. Só precisa você fazer o que Ele disse. E aí ele voltou todo empolgado. É um processo, irmãos. Permanecer no primeiro amor, não esquecer dessas experiências com Deus. Muitas vezes, como cristãos, nós nos sentamos à beira do caminho, por causa de experiências que tivemos, às vezes tão grandes, que a gente não consegue saber o que fazer e vai lá e senta e fica contemplativo. Ou então mais experiências que tivemos, em que algumas pessoas da igreja pisam no nosso calo, dão cascudo na gente, empurram a gente para fora, e a gente fica ali para não sair da igreja, se equilibrando. E aí a gente cansa e senta na beira do caminho.
E com o tempo, as pessoas continuam na caminhada e milhares de pessoas vão passando pelo caminho que Jesus é. E às vezes essas passadas levantam poeira e essa poeira vai sentando sobre mim, que estou à beira do caminho, com dores, cansado ou até feliz demais, porque Deus é muito bom e eu não preciso fazer nada e eu me sento agora. É o crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. Para mim tá bom, só falta Jesus voltar agora, não preciso fazer mais nada. E o seu chamado e aquilo que Deus quer para você? E a gente vai deixando essa poeira se sedimentar em nós, vamos ficando como estátuas de gesso, paradas ali, com as nossas dores, com o nosso cansaço. E vamos nos esquecendo do primeiro amor, vamos nos esquecendo das experiências, vamos nos esquecendo do poder de Deus ao abrir a sua palavra. Como diz lá em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, qual a expectativa que você tem? Se é que você tem expectativa mais com Deus. O primeiro amor ficou guardado. Lá no seminário eu costumava dizer que o primeiro amor de muitos ficou dentro de uns livros na biblioteca. Eles foram ler, marcaram o livro, fecharam, entregaram e ficou lá. Se esquecem onde está, se esquecem de como viver o primeiro amor. As boas experiências e más experiências fazem com que a gente às vezes se sente à beira do caminho e permita-se sedimentar com aquilo que vai caindo sobre nós. Vamos ficando enrijecidos, cheios de gias, teologia, psicologia e tantas outras gias. E vamos esquecendo da simplicidade, do poder de Deus quando nós abrimos a palavra dele. Vamos esquecendo o quanto ele quer falar conosco, vamos esquecendo de quando éramos criança, que abria a palavra de Deus e ficávamos impressionados com aquele poder. Eu já me acostumei. Tem a música do Leonardo Gonçalves, inclusive tem ali o Leonardo Gonçalves, que é lá de Bimirim. É tu mesmo, Lucas, se esconde não. E ele diz: desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava, cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu deixei, e eu não quis ouvir, deixei. Isso, é porque eu não lembro da letra toda não, mas o resultado é que ele vai deixando para lá as coisas de Deus, ele vai deixando o primeiro amor, ele vai se acostumando, ele vai perdendo o brilho, e a palavra de Deus é só um livro ali parado, às vezes até chato. Eu não entendo, eu não me importo. Passa pelo meu chamado permanecer no primeiro amor, permanecer na palavra de Deus, amar, respeitar, valorizar e obedecer. O que falta para mim é me envolver com ela, é aceitá-la integralmente, de Gênesis a Apocalipse, é me deleitar nas palavras do Senhor, é compreender as coisas que estão ao meu redor através dela, é usar a palavra de Deus como o meu óculos, e aí também como o meu espelho, em que eu vou me enxergando através dela e vendo o quanto eu me pareço com Jesus ou não. No versículo 7, só voltando, ele vai dizer: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. A palavra que ouvistes. E aí já não importa se você nasceu no Evangelho.
Não importa quantas vezes você já ouviu falar de Davi e Golias, não importa quantas vezes já, sei lá, cansou de ler a Bíblia de capa a capa, mas se você não aplica isso na sua vida, não vai fazer efeito. Você vai se perder no seu chamado, você vai esquecer do seu chamado, porque o seu chamado, ele vem com o seu primeiro amor. Quer voltar para o seu chamado? Volta para o primeiro amor. Ah, pastor, mas isso já é tão teórico, já é tão antigo, e esse negócio de primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor, já cantava há tanto tempo, mas eu nunca soube chegar nesse lugar. Começa com Mateus 5, aplicando na sua vida. Quer sentir o primeiro amor? Pega a sua Bíblia, abre Mateus 5, lê até o capítulo 7 e diga assim: todo dia eu vou fazer isso aqui na minha vida. Aí você vai começar a ver o primeiro amor. Aí você vai começar a sentir novamente aquilo sendo gerado em você. Você vai começar a perceber que existe ainda vida. Você vai olhar e vai dizer: como eu estou longe disso. Mas se você tem o desejo realmente de seguir o chamado, você agora vai se ajoelhar e vai se prostrar e vai dizer: Senhor, eu quero de volta isso aqui. Eu quero praticar, eu quero experimentar. Eu tenho muito forte em mim o testemunho de um pastor em um desses países perseguidos. Eu não me lembro agora do local, não me lembro mesmo. E esse pastor, ele tinha somente uma página de Romanos. Era um país desse que a igreja era perseguida e ele não tinha autorização de ter a Bíblia, ele só tinha uma página de Romanos. E esse homem pregou 16 anos, uma página de Romanos. Uma página. E um dia ele encontrou com um pastor que sabia a história dele, foi um documentário que eu vi, de missões mundiais. E esse pastor deu de presente uma Bíblia para ele. A Bíblia inteira. Você vai ter agora a Bíblia toda para você ler. E aquele homem de Deus pegou a Bíblia, abraçou, olhou para o pastor e deu a maior pancada que eu já vi alguém levar, a não ser Pedro e Jesus ali, né? Mas deu um cascudo nesse pastor que eu caí sentado. Ele olhou para esse pastor e disse: você tem a Bíblia toda em suas mãos, me conte todos os problemas que você já viveu por causa dela. Esse homem tinha uma folha de Romanos, uma página. E ele disse: lá no meu país eu enfrentei perseguição, eu enfrentei muitos problemas por causa de uma página. Me diga os seus problemas por causa da Bíblia toda. E aquele pastor americano, ele baixou a cabeça e se envergonhou. E eu? E vocês? Quantos problemas temos enfrentado, porque somos cristãos? Quantos problemas temos vivido, porque nos esforçamos para praticar a palavra de Deus? Ou será que nós temos nos encostado e dizendo: não, essa vida de cristão é muito difícil, ser crente é muito complicado, e eu vou ficar mais assim, errando o alvo, só um passinho para fora,
para cada momento em que eu vejo o problema se aproximando, porque eu sou cristão, eu dou um passinho mais para o lado, 1 grau, 1 grau, 1 grau. Eu me sento à beira do caminho e vou deixando que tudo isso caia, essa poeira caia em cima de mim, eu vá sedimentando aqui, vou endurecendo. Primeiro chamado, ele dá vontade de você falar para todo mundo, dá vontade de você dizer para todo mundo, dá vontade de você pegar a sua Bíblia e dizer: isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Mas a gente tem o costume de ir se encostando, e se encostando, e está ficando difícil, e as perseguições, esse é o fim do mundo, vou deixar Jesus voltar, porque vai ficar melhor para mim, quer saber, eu vou evitar problema, eu vou evitar constrangimento, e por aí vai. Todo chamado tem um objetivo. Vamos continuar para a gente encerrar o capítulo. E agora, filhinhos, versículo 28, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não sermos o quê? Envergonhados. Outras versões falam confundidos diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, ou nascido dele. Temos um objetivo, irmãos: não sermos confundidos, não sermos envergonhados. Você já pensou no dia que Jesus voltar? Como vai ser diante dele? Porque diante de Jesus não vai ter apelação, não vai ter choro, não vão haver boas intenções. Diante de Jesus só vai haver a verdade, e o que ele disser é a verdade. Você já pensou que para entrar no céu você depende do testemunho de Jesus? Que a minha igreja não vai estar lá para testemunhar a meu respeito. Os meus pais não vão estar lá para testemunhar a meu respeito, meus filhos, minha esposa. Eu só vou estar diante de Jesus, eu e ele. E quem vai me botar para dentro é o próprio Jesus. Que ele vai dizer para a minha direita: filhos do meu Pai, venham para o descanso eterno. Ou então, ele vai dizer para a minha esquerda: ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quem vai me colocar para dentro é Jesus. Pelo seu sangue e pelo seu testemunho. Como é que vai ser? Eu parado diante de Jesus: mestre, em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei o evangelho, em teu nome fiz milagres, em teu nome fiz maravilhas, te confessei diante de todos. Jesus dizer: não te conheço, apartai-vos de mim. Imagina a minha cara nessa hora. Não, Jesus, mas espera aí, já determinei, eu não te conheço, eu não me confundo, eu não erro. Mas Jesus, não te conheço, não te conheço. Mas não tem outra chance não, Jesus. Não. Não tem outro jeito? Não. Mas eu era pastor. Meu não. Imagina quantas pessoas que afirmam conhecer Jesus vão receber esse testemunho do próprio Cristo: não vos conheço.
Não sei quem você é, você não tinha intimidade comigo. Procurava adoradores que me adorassem em espírito e em verdade, eu não me lembro de ver você. Nós temos um objetivo, irmãos, não sermos confundidos quando estivermos diante de Jesus, para que tenhamos confiança quando Ele se manifestar, quando Ele aparecer diante de nós, seja Ele vindo nos buscar ou você indo se encontrar com Ele. Você olhar para Jesus e não ter vergonha, olhar para Jesus e dizer: como é que vai ser nesse dia? O meu chamado não pode ser confundido. O meu chamado não pode ser desperdiçado. O meu chamado não pode ser trocado por outras coisas, as coisas do mundo, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens. O meu chamado não pode ser mudado pelos anticristos, por pessoas que negam a Jesus, negam a Deus. O meu chamado não pode ser influenciado por eles. O meu chamado não pode perder de vista o primeiro amor. Não pode se afastar disso, porque no final eu vou ser confundido. Também tem a ver com estar tão dentro da multidão, que Jesus não vai me ver quando passar. Que no momento do arrebatamento eu não irei. E agora? E agora? O que é que vai ser de mim? O Espírito Santo foi junto, e agora? Quem é que me convence do pecado, da justiça e do juízo? E agora? Vou correr para a igreja e chegar lá, não tem ninguém. Queira Deus que não tenha ninguém. Ou muitos dos irmãos vão estar lá. E agora, gente, o que é que a gente faz? Vamos pegar a Bíblia e vamos ver o que vai acontecer agora. O meu chamado não pode ser confundido. E eu não posso me confundir com o chamado de Deus. O que é que vai ser de mim? Se na hora que o Senhor me chamar, me mostre o que você fez com o que eu te dei. Senhor, eu sei que tu és homem justo, forte, que tens lucro onde não trabalhas. Eu enterrei o meu talento, aquilo que tu me desse, eu enterrei para não ter prejuízo. Servo infiel será lançado nas trevas exteriores, onde há sofrimento eterno. Que fruto você tem dado, meu irmão? Que fruto você tem dado? O seu chamado, ele é real. Deus tem um plano para você, Deus tem um objetivo na sua vida. E não importa qual a sua idade, se você já é experiente, se você já tem longos anos de vida, se você já tem cabelo branco, não importa, porque enquanto você está vivo, existe um plano para você executar. Um plano de Deus na sua vida. No dia que esse plano encerrar, Deus te leva para casa. Deus vai te guardar para não te perder. Mas se você está aqui, é porque existe algo a ser feito ainda. Deus espera que você se disponibilize. Deus espera que você o conheça. Deus espera que você tenha experiências com Ele. Deus espera que você levante do calçamento ali, do meio fio. Deus espera que você comece a caminhar, tire essa poeira do costume de igreja, tire essa poeira do tempo sentado ali, lambendo as próprias feridas, porque eu fui magoado, eu fui machucado.
E quem fez isso comigo já morreu, mas eu ainda estou aqui sentado. Quem fez isso comigo já foi embora, já está em outro lugar, em outro estado, outro país. Mas eu ainda estou aqui sentado, lambendo as minhas feridas e remoendo tudo aquilo que eu sofri. Você não foi chamado para isso. Jesus não morreu para você ficar na beira do caminho. Jesus morreu para você chegar até o final com o seu objetivo. Jesus morreu porque você foi chamado para viver a vida dele. E você sentado aí não está cumprindo o propósito de Deus para você. É hora de reacender a chama. É hora de abanar a brasa. Ela não morreu não. Ela está lá ainda. Ainda dá tempo você quebrar essa gordura que fica ali junto com a poeira. Dá tempo você tirar isso. O sangue de Jesus Cristo pode. Deus pode renovar o seu chamado, pode reacender a chama. Quantos aqui já desistiram de pregar o evangelho dentro de casa? Pais e filhos que não conhecem a Cristo. E você fica aí esperando que um dia um irmão da igreja apareça na sua casa para falar de Jesus para a sua família. Você fica aí cobrando o pastor. Ah, pastor, vá na minha casa. Ah, pastor, vá conversar com meu filho. Ah, pastor, converse com minha filha, com minha esposa. Mas você foi chamado para isso. Para viver isso. Não com palavras, mas com a própria vida. Se desafie, lá em Mateus 5, até o capítulo 7. Sinta-se desafiado, porque é parte do seu chamado, reacender o primeiro amor. É parte do seu chamado, chorar porque não consegue fazer. Deus, eu não consigo viver isso aqui. Mas eu não desisto da tua palavra. Eu não desisto do teu plano na minha vida. Eu sou incapaz, Senhor. Aí você vai descobrir que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí você vai levantar feito um doido, pulando de alegria, como Paulo fazia, e dizer: eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro na minha incapacidade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque você não tem condições de fazer. Viver o Evangelho de forma integral, viver o Evangelho de forma perfeita, em resposta ao que Jesus fez por você. Aí você vai entender que precisa morrer. Aí você vai ter que entender que precisa se calar, você vai ter que entender que precisa se humilhar, toda soberba é quebrada, todo orgulho é jogado fora. Meu irmão, não negocie com a volta de Jesus, não negocie com aquele dia que está tão próximo. Não aceite, no sentido bom da coisa, não é determinando, mas não aceite que o seu filho vá para o inferno. Porque você não prega a palavra, porque você tem vergonha de abrir a sua Bíblia. Venha para a EBD estudar a palavra de Deus. Venha para os cultos para ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, eu abro a Bíblia, mas eu não entendo. E você faz o quê? Eu fico em casa assistindo novela. Eu fico em casa no Netflix. Eu fico em casa no WhatsApp. Aí realmente você não vai entender a palavra de Deus, porque esse púlpito aqui, ele é inspirado por Deus para te dizer as coisas que você precisa, para você compreender a palavra de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Esse púlpito aqui, o próprio texto vai falar sobre a unção. Unção não é poder, unção é autorização. Esse púlpito aqui foi ungido para que você se aproxime de Deus através do que você ouve daqui. Mas você fica em casa fazendo outras coisas. Eu não entendo o que a Bíblia diz, mas eu não vou no lugar onde a Bíblia está sendo explicada. Eu não vou na casa de Deus, eu não procuro a Deus. Eu não valorizo o homem de Deus que fala das coisas de Deus para mim.
Eu critico o meu pastor, eu acho que ele já está na hora de sair. E o seu pastor está ali de joelhos, orando, pedindo a Deus uma palavra para você. Para que você entenda o que Deus quer para você. Para que você compreenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Ele está no domínio de todas as coisas, Ele é soberano. Que Ele tem um plano para a sua vida, até mesmo nas eleições que vão vir aí. Estava falando sobre isso sexta-feira na igreja. O dever que nós temos de votar em oração, perguntando a Deus o que Ele quer para o Brasil. De olharmos e dizer: Senhor, me ajuda com as coisas que eu não consigo fazer. Me ajuda com as coisas que eu não consigo entender. Fala para o pastor alguma coisa para o meu coração. Meus irmãos, se vocês se ajoelhassem para orar pelo pastor de vocês, eu garanto que Deus ia colocar ele de joelho todo dia. E eu não ia, pastor? Com certeza. Quando você ora pelo seu pastor e pede a Deus que diga a ele o que falar, Deus quebra as nossas pernas, Deus nos enverga, Deus nos coloca de joelhos e vai dizer: agora você vai dizer o que eu quero, porque o meu povo está clamando a mim pela sua palavra. Orem pelo seu pastor, peçam a Deus uma palavra a ele, coloca no coração do pastor uma palavra, coloca no coração do pastor algo para mim, Senhor, para que eu possa me inspirar na tua palavra, para que eu possa me ajoelhar também, para que eu tenha vontade de te conhecer mais. Quanto a vós, versículo 27, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como essa palavra vos ensinou. Aí você vai dizer sim ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo onde eu estiver, no meu contexto. Me ensina as tuas palavras. Porque a função do Espírito Santo é fazer você lembrar de Jesus, das palavras que Jesus falou. Que a gente possa meditar nessas coisas. Você tem um chamado. E se você está aqui, no mundo ainda, é porque o plano de Deus na sua vida não acabou. Ontem à noite a gente falou sobre a música da formiguinha, que o pessoal vinha cantando no ônibus, na van. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. O exemplo das formiguinhas que corta a folha e carrega, quando uma larga, a outra pega. Peça a Deus, pergunte a Deus, insista com Deus. Não abra mão do seu chamado, não abra mão do valor que isso tem na eternidade, porque tudo que você faz aqui vai ecoar lá na eternidade. Se é bom, se é da parte de Deus, vai ecoar na eternidade, no céu. Você vai para o céu. Se é ruim, a concupiscência do mundo, o desejo da carne, o desejo dos bens, o orgulho dos bens, vai ecoar na eternidade, para o inferno, para as coisas que Deus abomina. Que eu e você possamos meditar nessas coisas, nos lembrarmos de tudo isso. Que eu e você possamos dizer sim, sabendo por que dizemos sim. Permanecermos sim, sabendo por que permanecemos. Não pelo costume, não pelo tempo de igreja, não pela poeira que sedentou em mim, mas porque eu quero ir para o céu. Porque eu quero chegar lá e ouvir o Senhor dizendo: bem-vindo, filho amado, servo bom e fiel.
Venha para a minha direita, para o descanso do meu Pai. Se você tem um objetivo de vida, que seja esse. As outras coisas, elas vão passar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justificação, permanecer santo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar roupa para você, não vai faltar sapato para você, não vai faltar celular para você, não vai faltar dinheiro da comida para você. Se Deus cuida de passarinhos e plantas, quanto mais de você. Viva a palavra de Deus. Coloque ela no seu coração. Guarde no seu coração para não pecar contra o Senhor. Deus tem muito para fazer ainda na sua vida. Deus tem planos ainda impressionantes, maravilhosos, ricos da graça de Deus. E é para você, e é para mim, todos os dias, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim ao teu chamado. Vamos orar um instante, vou passar a palavra para o dirigente. Pai, nós te agradecemos porque tu tens nos incomodado com a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, ela é dura, ela é mais do que a gente consegue imaginar, aguentar, suportar. Mas, Senhor, tu não nos deste um espírito de covardia, mas de fortaleza, de resistência. E nós não abrimos mão da tua palavra, Senhor, não abrimos mão do teu querer. Fala conosco, Senhor, supre as nossas carências, as nossas fraquezas. Não permita, Pai, que venhamos a nos iludir com as coisas do mundo. Coloca em nós o escudo da tua palavra, escudo da fé, para resistirmos às ciladas, para resistirmos aos dardos inflamados, para resistirmos aos anticristos. Coloca em nós, Senhor, a saudade do primeiro amor. Desperta em nós, Senhor, faz como fizesse lá em Isaías. Toca a nossa boca, muda a nossa verdade, a nossa história. Quebra as nossas convicções como fizesse com Jacó. Nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos converte, como fizesse com Pedro. Nos faz chorar amargamente, porque temos negado o Senhor. Coloque em nosso coração, Senhor, o Verbo eterno, para falar conosco em qualquer situação em que estejamos. Usa, Senhor, o teu povo, usa, Senhor, a tua igreja grandemente. Nos abençoa com a autorização da tua palavra, com a unção da tua palavra, que nos faz permanecer em Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado porque não tens deixado faltar nada. Em nome de Jesus, amém.